Para alguém que está a se afogar, você tem que falar da salvação. Para alguém que está quase a morrer, você tem que falar da salvação. E nós gostamos de ir à igreja onde tem carro para nós, mas nós estamos a nos afogar. Tem prosperidade para nós, mas nós estamos a nos afogar. Depois, sabe, aquela palavra nem se cumpre. Porque palavra se cumpre em quem está vivo. Então ele daqui a pouco morre afogado. Mas o profeta disse que Deus ia lhe usar tremendamente. Daqui a pouco ele morre afogado. Mas o profeta disse que vai lhe usar tremendamente. Que vai lhe abençoar tremendamente. Você está entendendo? Irmão, você precisa de ganhar consciência. O que Deus quer na tua vida não é te encher de riqueza. O que Deus quer na tua vida é te salvar. Mateus capítulo 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos do coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultam, porque é grande a sua recompensa. É grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. Palavra do Senhor. Oremos juntos. Deus bondoso e maravilhoso, graças te rendemos na manhã deste dia. Nosso coração exulta de alegria, tanto quanto Davi expressou no Salmo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A nossa alegria é completa e se completa em ti, Deus da glória. Por isso fala aos nossos corações, Deus, dá-nos entendimento para escrutinarmos a tua palavra e por meio dela sermos controlados, edificados, fortalecidos e abençoados. Fala, Deus, e não se cala, toda honra se reserva a ti. Nós sabemos, Deus, que a tua palavra permanece no céu, mas ela é revelada à terra por meio da tua igreja. Então fala, Deus, mas que toda honra seja unicamente para ti, no nome de Jesus. Diga comigo amém. A pregação é um exercício fácil, mas não é para mim. E acredito que qualquer pregador responsável entende que ministrar a palavra de Deus tem algumas exigências. Amém? E uma das exigências que eu quero sublinhar aqui é que, enquanto pregador, nós precisamos ser menos criativos e mais fiel ao texto. O texto é que nos comanda. Nós obedecemos o texto como um soldado diante do seu comandante. Esse texto que nós lemos, ele está dentro do discurso do mais longo sermão que Jesus fez. O sermão das bem-aventuranças começa no capítulo 5, atravessa o capítulo 6 e termina no capítulo 7. 3 capítulos, um único sermão, apenas para trazer a mensagem de quem nós somos, o que fazemos e para onde nós vamos.
Jesus traz aqui o DNA do cidadão do reino dos céus. Jesus traz aqui os princípios do reino de Deus, o caráter do reino de Deus, a maneira de se posicionar como um cidadão do reino de Deus, do reino dos céus. Portanto, o que nós temos aqui é exatamente um DNA da vida cristã do cidadão do reino dos céus. Um conjunto de princípios que nos é aqui apresentado. Haja vista que Jesus está no início do seu ministério, porque quando nós olhamos para o capítulo 4, o capítulo que antecede o texto em apreço, nós percebemos que Jesus vai ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, para ser provado. Algumas versões diz tentado e outras diz provado. Mas nós, se quisermos ser cirúrgicos, podemos usar as duas expressões ali. Ser tentado e ser provado. Então, entenda que o plano ali não é das trevas. O plano é de Deus. E Deus, no seu plano, Ele coloca ali a questão, a importância de aquele que vai ser usado, e aqui no caso é Jesus. Deus quer usar Jesus para salvar a humanidade. Quem quer usar Jesus? Ele quer usar Jesus para salvar a humanidade. Entretanto, diz a Bíblia que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Quem levou? O Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, irmãos. E você não precisa ter muita dificuldade em provar que o Espírito Santo é Deus. Abra Atos dos Apóstolos e você confirmará lá no capítulo 5, versículo 3, você há de confirmar na situação de Ananias, amém? Você vai ver que o Espírito Santo é Deus, amém? Disse então Pedro a Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. O versículo, esse é o 3, né? Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio no teu coração. Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então ele nos mostra e nos prova aqui que o Espírito Santo não é só uma força, o Espírito Santo é o próprio Deus. Amém? Então, como dizia, Jesus está no início do seu ministério. E Deus vai usá-lo para salvar a humanidade, mas Deus não usa ninguém, nem mesmo Jesus, sem antes prová-lo, sem antes tentá-lo. A ideia de tentar é a ideia de colocá-lo diante de tentações para aferir se ele já tem estrutura para suportar. Porque ao longo da nossa caminhada, nós passamos por tentações. Tentações de toda sorte. Então, Deus leva Jesus para o deserto para lhe provar, para lhe colocar à prova e perceber se de facto ele está pronto. Se ele está pronto para o ministério. E aí nós vemos muita gente chorando, choramingando, porque não está pronta, mas quer ter ministério. Ainda não está pronta, mas diz que a igreja está a combater o seu ministério. Ministério precisa de prontidão. Nós precisamos estar pronto. Nós precisamos estar capacitados, queridos irmãos. Aleluia. Então, repara que Mateus tem um público-alvo. Quem é o público-alvo de Mateus? Para quem ele está a escrever? Para os judeus. E os judeus tinham um problema. Os judeus tinham uma dificuldade. Os judeus, eles tinham o problema da tradição.
eles conservavam muito a tradição. Isso dificultava, porque Jesus trazia para eles uma mensagem, mas essa mensagem tinha dificuldade de ser aceita, porque o judeu tem na mão a tradição. E porque ele tem na mão a tradição, quando Jesus chega e dá para ele a palavra, uma instrução, repare, venha para aqui, irmã, por gentileza. O judeu tem na mão a tradição. Foi com a tradição que ele viveu todo esse tempo. Seus pais, de geração a geração, eles preservam essa tradição. Aí quando Jesus chega e dá para eles a palavra, Jesus dá para eles a palavra e eles têm dificuldade de aceitar a palavra, porque eles têm na mão a tradição. Pregador, o que é que isso tem a ver conosco? Exatamente a mesma coisa. Nós também somos assim, iguais aos judeus. Por causa de hábitos que nós já temos desde a nossa meninice. Quando vem uma instrução, nós não queremos largar aquilo da qual nós já estamos habituados. Nós temos dificuldade de largar o hábito por conta de uma instrução nova, de uma palavra que Cristo está nos dando. Se Deus disser, vá e faça jejum 3 dias, se o pastor disser, faça esse trabalho, você estará curado, a pessoa não se sente bem, porque já está habituada a azeite, porque já está habituada a outras coisas. E essa é a dificuldade que a igreja hoje tem, que os judeus lá têm. Então Mateus está a escrever para os judeus, Jesus vai falar para os judeus que o reino que eu trago, a proposta que eu trago, o cidadão do reino de Deus tem que se desfazer de muitas coisas que tem. Nesse sermão ele apresenta então o DNA do cidadão do reino de Deus. Ele vai falar, por gentileza, ele vai falar de quem nós somos, de como nós andamos e para onde nós vamos. Jesus está a falar, por favor, pode desligar. Jesus está a falar para um povo que daqui a pouco vai segui-lo. Então, quando nós ministramos a palavra de Deus, precisamos entender o que está à volta. Quando eu vou para Mateus 4, eu estou exatamente a aplicar o contexto imediato. O contexto imediato me leva a olhar para os textos que estão antes e os textos que estão depois, para eu entender qual é a situação em concreto. E quando eu vou para o capítulo 4, eu começo a entender que é início do ministério terreno de Jesus Cristo. E Jesus, quando começa, Deus precisa de prová-lo, Deus precisa de tentá-lo, para aferir se ele de facto já está pronto, se ele já está preparado para essa grandiosa missão. E Jesus revela-se pronto, Jesus revela-se preparado para essa grande missão. Irmãos, nós precisamos de estar preparados para defender nossa família. Nós precisamos de estar o quê? Preparados. Precisamos de estar prontos. Mas quando eu vou para o contexto canônico ou o contexto da Bíblia, eu começo a entender que a primeira mensagem de Deus, da qual Ele está comprometido, não é o nosso emprego, não é o nosso casamento. O que Deus tem como objetivo principal nas nossas vidas é a nossa salvação. Fala comigo, é a nossa salvação. A palavra salvação, ela permeia toda a Bíblia. A palavra salvação, ela é a mensagem principal da Bíblia. A Bíblia vem nos revelar que Deus quer nos salvar. A Bíblia vem nos revelar que Deus é o Salvador. E é aqui onde está o problema de muita gente que vem para a igreja, de muita gente que está na igreja. Porque se o objetivo principal de Deus é nos salvar, e é óbvio que Deus aqui vai ajustar a linguagem para a nossa percepção, há aqui uma figura de linguagem, salvação, para remeter-nos à necessidade de nós em sermos salvos, porque nós estamos atolados no lamaçal do pecado, nós estamos num perigo que vai nos devorar a vida. Então vamos imaginar que alguém está a se afogar. Aleluia. Para entendermos o contexto da salvação, vamos imaginar que alguém está a se afogar. Vem aqui, filho. Ele está a se afogar aqui, ok? Ele está no mar e ele está a se afogar, ele está aflito e ele está a se afogar. Ora entra, ora sai. E aí vem um profeta e começa a falar assim: eis que eu vou
te usar grandemente. É o que ele precisa. Ele está a se afogar. E olha a mensagem do profeta. Para si que gosta muito de profecia. Para você que ama muito a profecia. Ele está a se afogar. Fica assim. E aí, um profeta se levanta e diz assim: meu servo, Deus manda te dizer que vai te usar tremendamente. Que vai te usar em milagres, em cura, sinais e prodígios hão de te acompanhar. Qual é a necessidade dele? Ser salvo. Mas o profeta está a trazer o que ele não precisa. Vem outro e começa a falar: eu vejo que Deus vai te abençoar muito, em carros, em bens, em terrenos, em riqueza. É o que ele precisa. O que é que ele precisa agora? Então tem gente na igreja que chora só porque não casou, só porque não tem emprego, só porque não tem isso e aquilo. Eu vim te dizer hoje: Deus quer te salvar primeiro. Se você tem emprego, se você tem casamento, se você tem isso ou não tem, Deus quer te salvar primeiro. Primeiro ele te salva, depois ele te usa. Primeiro ele te salva, depois ele te abençoa. Primeiro ele te salva, depois ele te revela ao mundo. Mensagem principal de Deus é a tua salvação. A mensagem principal de Deus na vida de todo cristão não é lhe usar tremendamente. Antes de Deus te usar tremendamente, ele precisa garantir que você está salvo. Então pare de chorar porque o negócio não deu certo. Pare de chorar porque o casamento teve problema. Pare de chorar e nem abandone Deus por causa de um problema. Primeiro você tem que ser salvo. A mensagem da Bíblia é a salvação. Aí a gente se reúne aqui num dia de domingo para pregar prosperidade. Para alguém que está a se afogar, você tem que falar da salvação. Para alguém que está quase a morrer, você tem que falar da salvação. E nós gostamos de ir à igreja onde tem carro para nós, mas nós estamos a nos afogar. Tem prosperidade para nós, mas nós estamos a nos afogar. Depois, sabe, aquela palavra nem se cumpre, porque palavra se cumpre em quem está vivo. Então ele daqui a pouco morre afogado. Mas o profeta disse que Deus ia lhe usar tremendamente. Daqui a pouco ele morre afogado. Mas o profeta disse que vai lhe usar tremendamente. Que vai lhe abençoar tremendamente. Você está entendendo? Irmão, você precisa de ganhar consciência. O que Deus quer na tua vida não é te encher de riqueza. O que Deus quer na tua vida é te salvar. E as igrejas trazem essas mensagens, infelizmente, de prosperidade. Não que a Bíblia não fale de prosperidade, fala. Mas a prosperidade é para quem já é salvo. Pode voltar para o seu lugar, muito obrigado. Aleluia. Então Jesus está a falar do DNA do cidadão do reino do céu. Do versículo 3 ao versículo 6, ele fala de como eu e você somos. Ele nos leva para um relacionamento com Deus. Amém? Ele nos leva para um relacionamento com Deus. Ele nos fala depois de um relacionamento com o próximo. E por último, ele nos fala do nosso relacionamento com o mundo. Esse mundo que te põe inquieto. Porque você olha para as tendências dela e você quer seguir. Jesus alertou: não ameis o mundo, nem o que há nele. Jesus nos alertou que o mundo nos odeia como odiou a ele. O mundo, irmãos, não é um espaço geográfico na leitura de Jesus. É um sistema,
que corrompe. É um sistema que vai corromper os nossos princípios, vai corromper a nossa fidelidade, vai corromper aquilo que nós temos de bom, vai chocar com os princípios do reino dos céus. A palavra bem-aventurada significa muito feliz. Aleluia. Então Jesus sabe que aquele povo, ele está a ser o quê? Ultrajado pelos sacerdotes e pelas autoridades. Jesus sabe que os pobres não têm voz nem espaço naquela sociedade. E Jesus está dizendo para eles: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmão, você já percebeu que o pobre normalmente ele tem uma espontânea capacidade de sujeição? Você é mais humilde quando não tem dinheiro. Você é mais arrogante quando você tem dinheiro. É por isso que normalmente a gente diz, quando a gente se refere a uma família humilde, a ideia é de dizer uma família sem posses. Aleluia. Então aqui a ideia de bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão ao reino de Deus. Ou, em outras versões diz os humildes de espírito. Na sua está escrito o quê? Humildes de espírito. Aqui a ideia é vazios de si mesmo. Humilde de espírito na leitura de Jesus é vazio de si mesmo. Está a dizer que não tem arrogância dentro dele, que não tem prepotência dentro dele, que se esvaziou, que ele mesmo se esvaziou. E porque ele se esvaziou, ele não ataca pessoas, não ataca as... porque ele está vazio de si mesmo. Não é que alguém o esvaziou, ele mesmo se esvaziou. Então ele está dizendo que o cidadão do reino dos céus, ele tem que ser vazio de si mesmo. Não é que todos nós já estamos assim? Vazio de nós mesmos? Então nós não somos cidadãos do reino dos céus. Ele está a convocar aquela multidão, querem pertencer a esse reino. Vocês têm que se esvaziar de vocês mesmos. Ele continua dizendo: bem-aventurados que choram. Aleluia. Bem-aventurado o quê? Os que choram, porque serão consolados. Isso remete-nos ao Salmo 51, versículo 17, aonde Davi, ele chora porque ele entende que não pode fazer enfeite com pecados. Davi foi diagnosticado um pecado, mas ele entra na presença de Deus e ele se quebranta na presença de Deus. Nós às vezes com pecado, nós fazemos de pecado um make-up. O pecado é um peso sobre as nossas costas, mas nós queremos andar com ela mesmo assim. Davi disse: não, o que está a pesar aqui não vem de Deus, eu tenho que resolver esse assunto. Então ele se prostra na presença de Deus, se quebranta na presença de Deus, chora na presença de Deus. Irmão, quando você está em pecado, você precisa de chorar, porque a sua salvação é o bem mais importante, é o maior milagre que Deus fez na nossa vida. Um milagre tão grande, tão grande, tão grande, e nós ainda estamos a chorar por coisinhas efêmeras, coisas pequenas. Aleluia. Irmão, Jesus aqui está a ministrar sobre como o reino dos céus ele é, e como nós, cidadãos do reino dos céus, somos, como nós andamos e para onde nós vamos. Como eu sou com Deus, um pobre, quebrantado, um manso, uma pessoa faminta. Aleluia. Ele vai falar também
do nosso relacionamento com o próximo. Como é que eu sou com o próximo? Então repare que ele, do versículo 7 ao 9, ele nos remete ali ao nosso relacionamento com o próximo. Versículo 7 vai dizer assim: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui misericórdia significa pureza. Aleluia. Aleluia. Então, no meu relacionamento com o outro, eu preciso de ter pureza no trato. Do versículo 10 a 12, ele vai falar então da nossa relação com o mundo. Ele deixa claro como é que o mundo nos trata. Do versículo 10 a 12, vamos ler? Bem-aventurados os perseguidos. Irmão, nós queremos ter um relacionamento com quem nos persegue. Nós queremos amar quem nos odeia. Não ameis o mundo, nem o que há nele. Se o mundo vos odeia, vocês precisam saber que antes me odiou a mim. Jesus diz isso. O mundo não é um lugar seguro para nós estar. O mundo não é um modelo para nós imitar. O mundo não pode ser uma inspiração para nós. Nós somos cidadãos do reino. Nós temos uma marca própria. Nós temos uma matriz. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Apocalipse 19, versículo 9, vai dizer: bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, como cidadãos do reino dos céus, nós precisamos entender que nós somos uma luz para esse mundo. E Jesus vai deixar isso claro: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O mundo, irmãos, é um lugar perigoso. É um lugar sem compromisso. O mundo não ama nem mesmo os que do mundo são. Então nós precisamos entender que o nosso padrão de vida vem de Deus e da Bíblia. Nós não podemos seguir à margem do que a Bíblia estabelece. Aleluia. Quem você é? Como você anda? E para onde você vai? Deus nos prometeu uma vida eterna. Deus nos prometeu um lar de paz. Então nós não podemos andar de forma leviana. Nós precisamos entender que a nossa provisão, o nosso socorro, as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Amém. No capítulo 6, Jesus vai falar aqui sobre 3 práticas religiosas, 3 práticas cristãs. Ele vai falar sobre as ofertas, as esmolas. Ele vai falar sobre o jejum e vai falar sobre a oração. Aleluia. E nós aqui temos alguns equívocos, irmãos. Na sua Bíblia está a oferta ou está as esmolas? Capítulo 6 está a esmola. O que é esmola para si? O que resta, né? Não é? Esmola para muita gente é o resto. Mas esmola é uma oferta extraordinária, não é resto. É a oferta que nos desafia. Esmola é oferecer o meu lenço para a irmã,
e ela me pedir a Bíblia, a minha Bíblia já com as anotações todas. O lenço é o que eu queria dar. A Bíblia é minha esmola, o que me desafia. E faz todo sentido, porque vamos imaginar, se esmola é o resto, o que sobra, é exatamente isso que Deus quer. É exatamente isso que a gente dá para a igreja. É sensato nós darmos para Deus o que não nos faz falta. A esmola é muito importante. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 10, haja vista que Atos dos Apóstolos, capítulo 10 do Atos dos Apóstolos é tão importante para nós, igreja dos gentios, porque é ali onde as portas da graça se abrem. Deus vai permitir-se fazer um avivamento, derramar o Espírito Santo, que até então era privilégio para os judeus. E é um homem chamado Cornélio, que Deus vai visitá-lo e vai dizer assim: as tuas esmolas e as tuas orações subiram diante do trono de Deus. Mas quando você lê o contexto, você percebe que ele não dava qualquer coisa. Então o mundo foi trazendo algumas distorções no significado de algumas palavras para nos distanciar desta verdade e assim empobrecer a nossa capacidade de desfrutar. Assim como a ideia do sexto sentido. O sexto sentido, na verdade, é a presença do Espírito Santo que, de forma diminuída, se deu a ideia de que é o sexto sentido. Então as pessoas diziam assim: não, o meu sexto sentido nunca falha. Primeiro é que nós temos 5 sentidos, certo? E quais são os 5 sentidos? Visão, audição, olfato, tato, paladar. Todos esses 5 sentidos, eles são passíveis de erro. Visão. Às vezes você olha uma pessoa, a distância parece ser seu filho ou seu marido, mas à medida que se aproxima, você dá conta de que não é. Falhou esse sentido. Visão. Qual é o outro sentido? Audição. Às vezes você ouve uma coisa, te dá a impressão que é a voz de alguém que você conhece, e quando você aproxima, você percebe que não é. Falhou o segundo sentido. O terceiro sentido qual é? O olfato. Você às vezes dá a impressão que é cheiro de uma coisa, mas na verdade acaba sendo o quê? Uma outra coisa. O paladar. Você põe na boca e dá a impressão que é caramelo, mas você depois dá conta que é chocolate. Falha. O tato. Se você fechar os olhos e eu trocar a pessoa que está ao seu lado, você vai pegar nela e você vai pensar que é uma, quando na verdade é outra. Por que razão? É que todos os 5 sentidos têm falha e o suposto sexto sentido não falha. Porque ele é o Espírito Santo. Só que eu não desfruto tanto com ele se olhar apenas na ideia de que é um mero sentido. O Espírito Santo é uma pessoa divina. É uma pessoa perfeita. Então quando eu sinto alguma coisa, é o Espírito Santo. O Espírito Santo se permite em pequena dose em qualquer pessoa, independentemente se está ou não na igreja. Mas isso é como um convite para aperfeiçoar esse relacionamento. Nós hoje conhecemos mais do Espírito Santo porque temos um relacionamento. Nós hoje conhecemos mais do Espírito Santo porque nós decidimos, na nossa responsabilidade, também nos santificar. Nós hoje conhecemos mais do Espírito Santo porque conhecemos a palavra que fala sobre ele, as verdades que vêm dele. E o conhecimento da palavra vai nos levar a um profundo relacionamento com ele.
Pois conhecemos o Espírito Santo porque ele vem para confirmar a própria palavra, para glorificar a Jesus, que glorifica o Deus Pai. Então o mundo vai nos trazer exatamente um conjunto de verdades distorcidas para nos distanciar de Cristo Jesus, do amor de Deus e do plano de Deus. Então Jesus aqui nesse sermão, ele vai falar exatamente sobre o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com o mundo. E às vezes nós temos aparentemente um bom relacionamento com Deus, mas falhamos no relacionamento com o próximo e no relacionamento com o mundo. Se eu não entender os perigos que o mundo tem para mim, os milímetros, as armadilhas que o mundo tem para mim, eu ali onde devia me sentir desconfortado, passo a me sentir então confortável. Ali onde eu deveria me sentir ameaçado, passo a me sentir então acolhido. O mundo não te ama. Dá esse recado para a pessoa que está ao seu lado. No capítulo 7, que é o término. No capítulo 7, Jesus vai falar sobre a oração. Amém? Então, ele fala aqui sobre 3 hábitos, 3 práticas religiosas: a oferta ou a esmola, o jejum e termina na oração. Então, um cidadão do reino dos céus não pode viver sem entendimento da oferta. E a oferta aqui é transversal, porque ela depois vai falar de outros tipos de oferta que está estabelecido na Bíblia Sagrada, desde o dízimo, amém? Ofertas alçadas. E nós já fizemos aqui um ensinamento sobre ofertas, né? Onde explicamos, inclusive, o que é uma oferta alçada, né? Amém? Destrinçamos aqui a palavra alçada, ok? E explicamos exatamente para como se faz uma oferta alçada, amém? Por exemplo, nós temos que pagar ao construtor 7 milhões de kwanzas. E eu fico impressionado como certos irmãos dentro da igreja, com muita fé, quando se fala em números, em termos de dinheiro, a fé se desaparece. Você vê ímpios e mentirosos. Uma vez, um ímpio no nosso meio fez uma proposta de milhões, ele bem normal. Os irmãos verdadeiros cheios de fé com medo. Deus do céu. E o ímpio sabe mesmo que é possível tirar esse dinheiro desses irmãos santos. Desses irmãos santos é possível tirar dinheiro. Eles não sabem que tem essa fé. Mas como eles não sabem, eu sei, então vou desexplorar. Só que o pastor das ovelhas discerniu e não permitiu que isto acontecesse. Amém? A oração, o cristão, o cidadão do reino dos céus, não pode viver sem a prática de jejum e sem oração, assim como não pode viver sem entendimento das ofertas. O que é o jejum? Já explicamos. De forma muito resumida, o jejum é fome de Deus. Jejum não é abstinência da alimentação, é fome de Deus. Jejum é a mortificação da carne dentro desse propósito, porque eu não tenho fome de comer arroz de pato, muamba. O que eu quero comer, o que eu quero saciar-me é da presença de Deus. Eu tenho necessidade de ouvir a voz de Deus. Eu estou com fome. Davi vai dizer: a minha alma anseia por ti. Assim como a corça anseia por água, a minha alma tem sede de ti. Aleluia. Então, nós precisamos, se queremos ser cidadãos do reino dos céus, nós precisamos de
observar e observar bem esses 3 requisitos cristãos: a oferta, o jejum e a oração. Aqui no capítulo 7, ele vai nos dizer no versículo 1: não julguem para que vocês não sejam julgados. Amém? Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Qual é o contexto em que Jesus fala isso? Para quem é que ele está falando? Amém? Irmãos, a interpretação bíblica, ela recomenda a análise do contexto. Porque nós pegamos nessa passagem fora do contexto e dizemos: não, nós não temos a capacidade de julgar. Quem é que disse que não? Quem é que disse que não? Mesmo no ambiente corporativo, cada um tem legitimidade de julgar o comportamento um do outro dentro daquilo que está estabelecido como norma, regra ali. Aleluia. Porque, por exemplo, para quem trabalha no banco, se um outro funcionário trouxer o irmão e o pai, não é? Para um procedimento que fere aquilo que é o procedimento, a outra pessoa vê, vai chamar a atenção, vai dizer assim: não, você não pode fazer isso aqui. Você sabe que não. Então nós cristãos não temos a capacidade de julgar. Nós temos sim, senhor, a legitimidade para julgar. Se o teu comportamento está desajustado aos princípios bíblicos, não vai ser o Espírito Santo a te falar antes do Espírito Santo. Eu como teu pastor, você como irmão, você como líder, nós podemos sim julgar. Para dizer: Josefa, você não pode fazer isso. Para que a irmã líder do setor das mamães diga para ela: por conta desse comportamento, você hoje não vai participar. Para que a liderança se reúna com ela para dizer assim: irmão, seu comportamento foi errado e nós não podemos. Nós temos medo de julgar, talvez por essa razão é que vai-se crescendo dentro da igreja comportamentos completamente contrários àquilo que os princípios bíblicos estabelecem. Porque nós estamos a pegar num texto e fora do contexto nós estamos a fazer uma análise completamente fora do contexto. Os líderes religiosos, eles tinham um procedimento de julgamento. E é para eles que ele está a falar, porque Jesus tem consciência de que eles estão ali. Por conta da própria tradição, eles julgavam de uma maneira diferente. Então essa multidão que está ali, a quem Jesus vai dizer: bem-aventurados vocês que choram, muitas delas que eram viúvas, estavam a ser injustiçadas pelos próprios sacerdotes. E Jesus, ao mesmo tempo que traz uma mensagem de esperança, ele traz também ali uma regra de conduta. Vocês têm que se comportar assim como cidadãos do reino dos céus. Amém? Então, há alguém que está a entender essa mensagem, que sabe que tem que colocar em prática. Infelizmente, para eles, não para Jesus, eles não aceitam, eles não mudam. Mas eu creio que nesta manhã, aqueles que nos ouvem aceitam essa mensagem e se propõem a mudar por meio dela. Amém? Então nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós temos um governo sobre nós. Nós temos princípios que consagram a nossa postura e o nosso comportamento. Nós não fazemos o que queremos. Nós temos uma forma de ser, de andar, porque nós sabemos para onde vamos. Amém? Então, o reino dos céus, queridos irmãos, é uma realidade.
O reino dos céus é uma verdade. O reino dos céus é uma proposta de Cristo Jesus para nós. E nós que aceitamos, devemos andar para que outros também decidam por via do nosso caráter, do nosso comportamento, da nossa forma de estar, de ser e de andar, abandonem o mundo e também aceitem viver neste reino de amor, neste reino de paz. Aleluia. Amém. Aleluia, irmãos. Amém. Fecha os seus olhos, curva a sua fronte, põe a mão no seu coração e me permita fazer uma oração consigo. Doce Espírito Santo, nosso bom Deus, entendemos hoje, Deus, que a mensagem central, o objetivo principal do Senhor em relação a nós é a nossa salvação. E depois disso, Pai, como te aprover, o Senhor nos dará as bênçãos, nos usará e fará o que quiser, mas com a garantia de que nós estamos salvos. Então, Deus, nós queremos agora firmar a nossa caminhada nesta verdade, entendendo, Deus, que aquele que começou a boa obra, fiel é para terminar. Senhor, cada um de nós pode ser, Deus da glória, meu Pai, dentro de uma disposição, dentro de uma fé, Deus, que possa agora solicitar a tua ajuda, meu Deus, caminhar e ser constituído um cidadão no reino dos céus. Nós entregamos, Deus, o teu povo nas tuas mãos e te louvamos, Pai, e te bendizemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. E graças.